Bom, boa tarde a todos, né? Muito obrigada pela oportunidade, né, de participação nesse TED Unicamp, né? Como o Tuti disse, né, eu sou Maria Silvia Hadler, né, sou pesquisadora no Centro de Memória Unicamp, e eu gostaria de situar, para quem não conhece, rapidamente, que a proposta, né, do Centro de Memória, de um Centro de Memória na Unicamp, ela já existia no projeto de universidade, né, defendido pelo ex-reitor Zeferino Vaz, desde o início da universidade. Durante os anos 70, não foi possível implementar esse centro, né, de memória, e, a partir do final da década de 70 e começo dos anos 80, pela atuação, né, do professor do IFISH, José Roberto Amaral Lapa, né, é que se concretizou a efetivação do Centro de Memória. Assim, em julho de 85, o Centro de Memória é fundado na Unicamp, né. Acho importante remarcar que ele abriga um importante conjunto documental, né, bastante diversificado, composto, né, por documentos textuais, sejam jornais, revistas, panfletos diversos, folhetos de diferentes tipos, né. Há uma vasta hemeroteca, né, existente no Centro de Memória, disponível para consulta. Há inúmeras coleções fotográficas e documentos também de natureza sonora e audiovisual, né. Essa documentação, em especial a documentação textual, ela abrange o período das décadas finais do século XVIII até a atualidade e recobre, em especial, a história da cidade de Campinas, né, e a região naquilo que está relacionado e pertinente a essa história, né. Como já foi comentado aqui, o centro oferece essas 3 linhas de pesquisa atualmente, né. No meu caso, o projeto de pesquisa que vou apresentar aqui, uma vertente dele, ele está articulado a essa primeira linha de pesquisa aí, a memória, cidade e educação das sensibilidades, né. Bom, é um projeto de pesquisa que está em andamento, né, não está concluído ainda. Então, de maneira geral, o que eu busco compreender, né? Eu busco relacionar características gerais, né, da nossa moderna sociedade contemporânea com as singularidades, né, singularidades da dinâmica cultural existente numa determinada localidade, né, relações entre o geral e o particular, o local. No caso, a cidade de Campinas, né. Assim, nesse sentido, o que eu tenho interesse em fazer? Estabelecer relações entre características culturais, tendências socioculturais que são prevalecentes na nossa condição urbana atual. Que tendências? Por exemplo, fragmentação social e espacial, né, da área urbana, diversas formas de individualismo urbano, fragilização das relações interpessoais, né? Essas que são tendências culturais que são prevalecentes. Então, eu vou buscar, nesse projeto, estabelecer relações entre essas tendências e questões culturais urbanas que estão emergindo ou se intensificando no decorrer dos anos 60, da década de 60. E aí, o interesse meu em buscar, nesse período, indícios de formas de sociabilidade e de sensibilidade que, de alguma forma, estão acenando, dialogando com a nossa contemporaneidade mais recente, né? Então, nesse sentido, o período em torno dos anos 60 me é particularmente interessante para a pesquisa, porque podemos observar nele a coexistência e a tensão entre temporalidades diferentes, né? Temporalidade ligada ao ritmo do andar de bonde pelas ruas da cidade, a cidade que se apreende através dessa forma de circulação, né? E a temporalidade mais ligada aos ritmos velozes do circular de automóvel pelas cidades. É um momento de transição,
né, entre essas diferentes temporalidades, e é o momento que a gente pode dizer que a cidade do automóvel efetivamente está se consolidando, está se impondo, né? E neste processo de imposição do ritmo do automóvel, nós temos também um processo cultural significativo de perda e esquecimento de várias histórias e memórias, né? Eu trabalho, né, do ponto de vista teórico e metodológico, né, fundamentado em reflexões produzidas pelo filósofo Walter Benjamin, pelo historiador Edward Thompson, Peter Gay, pelo sociólogo George Simmel, Richard Sennett, né, sociólogo americano, e também busco, né, inspiração nos trabalhos, nas reflexões extremamente instigantes, desenvolvidas nos trabalhos das historiadoras Maristela Bresciani e Jaci Alves Seixas, né? Entre os meus objetivos de pesquisa, eu destaco, em especial, o trabalho com as memórias, né, das vivências urbanas, né, neste período, e a análise, seja das formas de circulação existentes pela cidade, seja a análise das diferentes mediações, né, que podemos observar e aprender, mediações que se colocam nos processos de leitura da cidade, de apreensão, de apropriação dessa cidade, né, processos que vão compondo, né, culturalmente aquilo que eu chamaria de uma educação urbana das sensibilidades, né? E ao falar de sensibilidades, eu acho importante remarcar aqui que eu estou me referindo às sensibilidades instituídas culturalmente, né, através de processos socioculturais que se movimentam constantemente no espaço urbano. Portanto, trata-se de sensibilidades localizadas socialmente, localizadas historicamente, né? No caso, né, do período em análise, na década de 50 e 60, a gente observa um processo intenso de remodelação e modernização urbana em Campinas, um processo que vai desembocar numa forte descaracterização do espaço urbano, né, que resultará, né, consequentemente, em perda de importantes referenciais de memória. Este processo é marcado, fundamentalmente, por uma série de demolições, né, demolições de diversos casarões em torno do Lago do Rosário, né, a área central da cidade, a Igreja do Rosário, o Teatro Municipal, são demolições bastante emblemáticas desse período, bastante polêmicas, né? E é um processo, né, que é marcado por alargamento de ruas e abertura de novas avenidas, né? E, nesse período, é a linguagem da verticalização urbana que está se impondo e sendo valorizada. Aqui, nessas imagens, nós temos ali a Igreja do Rosário, né, nos anos 50, logo antes de ser demolida, a gente percebe já o início da verticalização da área central, né, urbana de Campinas, e a igreja ela está avançando no que vai ser a Avenida Francisco Glicério. Ela vai ser demolida, né, diante da justificativa da necessidade de alargamento da Glicério, que vai se tornar uma das principais artérias do centro da cidade. Aí, na foto colorida, que é de 68, essa foto, a gente observa, né, o vazio deixado pela demolição da igreja na área central, já toda ela circundada pelos edifícios que estão se implantando exatamente nesse período na cidade, né? Da mesma maneira, o Teatro Municipal, que se localizava atrás da igreja da Catedral Metropolitana de Campinas, ele vai ser demolido em 65, e na foto abaixo aqui a gente pode observar o que sobrou dos escombros do teatro, ali, né, os escombros da demolição. Eu acho que é interessante ressaltar, quer dizer, não tão interessante assim, mas o teatro é demolido e, durante um bom tempo,
fica feito um estacionamento de automóveis ali atrás da catedral, e depois esse estacionamento vai dar lugar à construção de uma loja de departamentos, a CIA, que até hoje está ali no local, né? Portanto, todo esse período ele vai promover um processo de redefinição das relações sociais, de redefinição da relação das pessoas com os diferentes lugares da cidade, né? E registros fotográficos que observamos nesse período, que eu pude fazer a pesquisa, né, por meio deles, são registros tanto de perdas quanto registros de, vamos dizer, de celebração, de admiração pelo processo de modernização acelerada que está acontecendo. Uma coleção fotográfica muito interessante que eu analisei foi produzida, né, por um fotógrafo amador, o José Gomes Guarnieri. Era um engenheiro que, aos finais de semana, saía pela cidade fotografando aquilo que lhe chamava a atenção dos elementos modernos do espaço urbano que estavam sendo colocados por essa remodelação, né? O olhar dele é claramente um olhar de envolvimento com essa modernização. Nessa fotografia, a gente vê ali esse círculo, né, em forma de elipse, né? É o viaduto que está sendo construído, o viaduto Miguel Vicente Cury, né? Ele é colocado numa das entradas da cidade e ele pretende, né, ser um projeto de redistribuição do tráfego, né? A gente percebe ali várias avenidas que saem do viaduto, e ele é considerado, na época, e muito propagandeado, como sendo expressão das mais modernas técnicas de engenharia do período, né? No caso desse fotógrafo, são inúmeras fotografias do processo, desde construção, como de inauguração do viaduto, e ele está sempre apontando para aquilo que lhe chama atenção em termos dos detalhes técnicos dessa construção, né? Quando ele fotografa as ruas da cidade, é o movimento que ele está fotografando, né? São os carros, né, ladeados pelos edifícios altos. Então, vamos dizer, é um olhar sensível à movimentação, à ideia de velocidade, à ideia de progresso técnico, né? E quando ele fotografa os edifícios novos, né, de arquitetura moderna que estão sendo construídos, o enquadramento fotográfico dele é exatamente apenas o edifício, não o entorno, né? Ou seja, a gente poderia dizer que há um encantamento com relação a todo esse aparato moderno, esses equipamentos urbanos modernos que estão sendo constantemente propagandeados pelos jornais locais. E, no caso da imprensa local, eu acho que é interessante dizer que os jornais locais, né, em sua circulação diária, cotidiana, eles estão constantemente trazendo representações sobre a cidade, no sentido de é uma cidade que se sente moderna, que quer ser moderna e que se coloca, né, se considera em constante progresso. Então, cotidianamente, essas imagens, essas representações são veiculadas. Daí eu chamo a atenção para isso no sentido de que a gente pode observar aí um processo cultural que está em curso de educação do olhar, né, de conformação de uma determinada forma de leitura, de percepção da cidade. As matérias jornalísticas vão oferecendo critérios de percepção, né, do que está ocorrendo aí. Tá? Essa imagem é uma imagem recorrente que aparece, né, trago aí como exemplo. Temos aí o jardim que foi feito no interior do viaduto Miguel Vicente Cury e que é colocado no período como um belo cartão postal da cidade, né? É o jardim chamado Lago dos Cisnes, né? E que, vejam ali, Campinas é isto, a legenda, né? É um crescendo irreversível de progresso. Esta colocação, essa celebração do que se entende para o progresso técnico, né, na época, mascara,
né, e dilui as mazelas sociais de que a cidade é portadora, os problemas sociais existentes, né, as contradições, as tensões, né, e vai apagando a presença de diversos outros sujeitos que existem na história da cidade. Então, concluindo, o que eu pretendo mostrar nessa parte da pesquisa é que todo esse processo, né, de entrelaçamento com a imprensa, as fotografias produzidas, sejam as oficiais, sejam as de amadores, vão criando condições para a emergência de uma forma de sensibilidade urbana que é mais articulada ao movimento, ao andar apressado, à atitude defensiva diante de supostos perigos das ruas, né, a uma sensibilidade que é muito mais afeita à valorização do novo, principalmente da novidade, uma sensibilidade que, no momento ali, não guarda espaço para discussões sobre preservação, diversidade de patrimônio cultural. Ou seja, são formas de sensibilidade urbana que eu acredito poder dizer que dialogam, né, no tempo, com sensibilidades urbanas com as quais convivemos hoje, estamos imersas nelas, principalmente as relativas ao individualismo urbano, às diferentes formas de intolerância nas relações sociais com que temos nos defrontado, né? Ou seja, o que eu pretendo, né, mostrar aqui é a importância de se perceber um determinado momento da história da cidade, né, e que não é apenas a história desta cidade, mas é algo mais geral, né, que está emergindo formas urbanas de estar na cidade que encontramos na contemporaneidade mais recente mesmo. Tá? Muito obrigada pela atenção de vocês.